Olá, gente. Eu sou a Virginia Lousada, professora da Faculdade de Educação da UERJ Maracanã. Sou professora pesquisadora credenciada no Programa de Pós-Graduação em Educação, PROPED, um dos programas em pós-graduação da referida faculdade, na linha de pesquisa Infância, Juventude e Educação. Eu também coordeno o GEPAI, Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas, Avaliação e Infâncias. Bem, o objetivo desse vídeo aqui é conversar um pouquinho com vocês sobre o meu livro Avaliação Externa, aliás, a Educação Infantil no Contexto das Avaliações Externas em Larga Escala. É um livro que surgiu a partir da minha tese de doutorado, defendida em 2015 na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e meio que por uma análise de um contexto, eu já anunciava algumas coisas que, coincidência ou não, acabaram se materializando depois dessa defesa em 2015. Nós temos um contexto, eu penso, hoje, em 2020, muito mais complicado, muito desfavorável do que a gente tinha na ocasião. Inclusive, a gente não tinha vivido um apocalipse, né? Enfim, a gente tem que brincar um pouquinho, porque realmente está muito complicado. Mas, enfim, a ideia da tese, ela surge, na verdade, quando eu entrei no doutorado, eu ia pesquisar um outro assunto, e depois, provocada pelas reflexões dos meus colegas, né, de turma, né, de linha de pesquisa, eu acabei assumindo essa empreitada. A minha tese, eu trato sobre os cadernos pedagógicos na pré-escola que foram instituídos na gestão Eduardo Paes e Cláudia Coxim. Paes como prefeito da cidade e Cláudia Coxim como secretária municipal de educação. E a minha linha central, o meu argumento de defesa, né, porque uma tese de doutorado precisa ter um assunto inédito, né? Você precisa contribuir para a comunidade científica com um assunto novo, inédito. Então, meu argumento é de que a utilização de cadernos pedagógicos, ou seja, de materiais estruturados numa perspectiva de alfabetização na pré-escola, visava a antecipação da alfabetização para essa etapa, embora isso contrarie os documentos oficiais, como as diretrizes nacionais curriculares para a educação infantil, e depois das diretrizes, a própria base, Base Nacional Comum Curricular, na etapa da educação infantil, ela também não defende esse tipo de argumento, né, de que é para alfabetizar a criança na pré-escola. Enfim, mas a base ela é de 2017, então foi depois da minha defesa, né? Mas o meu argumento é esse, de que o objetivo é antecipar a alfabetização para a pré-escola com vistas ao melhorar o desempenho das crianças e estudantes ao longo da sua escolarização. Melhorar o desempenho não apenas nas avaliações internas, que são realizadas no ensino fundamental, né, nas provas e testes, enfim, do primeiro ao nono ano, mas também melhorar principalmente o desempenho desses estudantes nas avaliações externas em larga escala. As avaliações que são promovidas, pensadas e idealizadas pelo INEP. Eu não sei se ficou gravado no vídeo, mas o cachorro começou a latir aqui. Essa coisa de gravar vídeo, né, de aula remota, atividade remota, enfim, de utilizar essa ferramenta da internet, a gente lida muito com o imponderável, né? Tá tudo bem, tá tudo direitinho, e aí de repente aparece um cachorro latindo. Enfim. Então, esse foi o meu argumento, né, de que a utilização de cadernos pedagógicos, de materiais estruturados, visavam antecipar a alfabetização das crianças pré-escolares, com o objetivo de melhorar o desempenho escolar futuro delas ao longo da escolaridade, principalmente nas avaliações externas em larga escala. E aí eu faço toda uma discussão na área da avaliação. Aliás, o meu eixo de análise é a área da avaliação, os pesquisadores que trabalham com essa área. E eu acabo indo um pouquinho para a questão de alfabetização também, por conta da temática. E essa tese ela foi defendida em janeiro de 2015 e se transformou em livro em dezembro de 2017 pela editora Apres, em Curitiba. Enfim,
Depois da defesa, né, inclusive eu fui provocada a trabalhar com essa temática, porque eu fazia parte da gerência de educação infantil, que agora não recebe mais esse nome, é outro nome, e que da Secretaria Municipal de Educação, e eu era uma das agentes que implementava essa política, né? Eu visitava as escolas, eu fazia acompanhamento do trabalho pedagógico realizado pelas professoras, enfim, professores. Aí eu peço licença para usar o termo professora, porque na educação infantil, principalmente, né, nos anos iniciais do ensino fundamental, mas na educação infantil ainda é uma questão de gênero muito demarcada. Ainda somos a maioria, né, nós mulheres. Enfim, eu acompanhava esse trabalho, eu estava na gerência quando esses cadernos eles foram pensados, quando eles foram distribuídos. Anterior a essa criação dos cadernos, nós tivemos o uso do material pedagógico do Instituto Alfabeto. Quem conhece o material extremamente complicado, no meu ponto de vista, pedagogicamente falando. Primeiro, na ocasião, eram 10 CREs. Para quem não conhece a estrutura da rede pública municipal do Rio de Janeiro, as escolas elas são agrupadas geograficamente por CREs, por Coordenadorias Regionais de Educação. Na ocasião, eram 10. Então, se não me falha a memória, foram 10 unidades escolares por CRE. E hoje em dia nós já temos a 11ª CRE, que abrange a área da Ilha do Governador. Mas, enfim. E depois, no ano seguinte, esse material ele foi utilizado em toda a rede. Então, nós tivemos isso. Nós também tivemos a aplicação dos questionários ASC3, Ages and Stages Questionnaires, que são questionários que visam detectar atrasos no desenvolvimento infantil, mas a partir de um padrão de infância estadunidense, porque são questionários pensados e idealizados por uma equipe estadunidense. Tá? Estadunidense, é porque eu não considero correto falar americanos, né? Ou norte-americanos, levando em conta que o Canadá também está na América do Norte, americano todos nós somos, né? Aliás, eu venho trabalhando com essa perspectiva, né, de que o Sul também existe, né, de uma pedagogia decolonial, enfim. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu, às vezes, não consigo pensar muito linearmente, a minha cabeça vai e volta, mas eu vou tentar focar nessa questão da tese. Então, a tese surge nesse contexto, em 2015, em janeiro de 2015, eu acabei antecipando em um mês e pouco a defesa do trabalho por conta do concurso da UERJ, o concurso que me possibilitou ser professora da casa nesse momento. Tá? Enfim, esse era o cenário lá, né? Então eu argumentava isso. E aí aconteceram algumas questões logo depois, né? Como eu fui professora de educação infantil, como professora eu acho péssimo. Como pesquisadora eu acho muito legal, porque significa que eu não sou tão louca assim, só um pouquinho. Eu acho que quem trabalha com educação acaba sendo um pouquinho, né, gente? Mas tem muito afeto também. A gente reclama, mas eu sou muito feliz, né? Abrindo parênteses, 29 anos de educação e eu nunca me vi fazendo outra coisa. Depois que eu não queria ser professora, aí quando eu entendi que era isso que eu queria, não me vi mais pensando em outra possibilidade. Sou muito feliz. Claro que eu gostaria de melhores condições de trabalho, enfim, né? Aliás, a questão do estudo mesmo, eu fiz mestrado, doutorado, graduação. Quando eu entrei na graduação, eu não trabalhava, mas logo depois eu fui chamada pela rede pública do Rio de Janeiro, eu fui professora de 19 anos lá. E né, a maior parte da graduação, fiz 2 especializações, mestrado e doutorado eu fiz trabalhando, e não é fácil, né? Não é fácil, as condições elas não são as melhores para que a gente... E a questão do estudo é uma condição para a nossa profissão. Mas, enfim, eu também posso fazer um outro vídeo depois sobre isso, né? Se eu não tomar cuidado, eu acabo indo por outro caminho. Então, esse foi o argumento em 2015. E aí, de lá para cá, aconteceram algumas coisas bem interessantes, né? Quer dizer, como pesquisadora eu acho interessante, como professora eu fico assustada. Em 2017, o PNAE, que ele surge em 2012, né, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, ele passa a contemplar a pré-escola, tanto ações para professores e professores quanto para equipes gestoras que trabalham com esse grupamento.
Isso em 2017. Em 2017 também, nós tivemos, né, a Base Nacional Comum Curricular, que é, inclusive com a etapa da educação infantil, que é fruto de intenso debate nas áreas de avaliação e de infância. Isso eu acho que cabe num momento, um vídeo só para conversar sobre isso. O que eu posso dizer é que eu venho acompanhando as discussões na infância, fazendo parte do GT7 da Amped, que é a educação de 0 a 6 anos, né? E eu posso dizer que a entrada da educação infantil na BNCC, inicialmente, não era com a intenção que hoje se avizinha, que se aproxima de nós. Esse medo ele é profundamente possível de se concretizar e as pessoas estão assustadas com isso, né? Então, a entrada, inicialmente, né, a educação infantil, ela entra recentemente na educação básica. Isso é um motivo de muita comemoração, porque, inclusive, a questão de financiamento é mudado, né? O Fundeb, aliás, o Fundef, né? Ele é alterado para o Fundeb. Então, existe toda uma iniciativa política, inclusive, de visibilidade como a educação infantil, como parte da educação básica, levando em conta que isso é muito recente, tá? E a intenção era meio que fincar o pé da educação infantil como etapa da educação básica. E pensar questões de avaliação relativas ao que eles chamam de avaliação de contexto, né? Avaliação de oferta, de infraestrutura. Né? Só que, primeiro, né, a ideia de uma base, é difícil você desconectar a ideia de uma base com a questão das avaliações externas em larga escala. Inclusive, tem um vídeo, eu costumo falar por aí, porque é domínio público, está lá no Movimento Todos pela Base, da Magda Soares, nossa conhecida, eu ia falar velha conhecida, mas é porque quem é da área de educação conhece há bastante tempo a questão da alfabetização, letramento, né? Essa discussão que ela traz, que é extremamente importante e válida, mas ela se posiciona a respeito dizendo que no Brasil nós fizemos o inverso, nós primeiro pensamos nas avaliações e agora nós precisamos de uma base. Então, por mais que não tenha sido essa a intenção, fica difícil você desconectar dessa possibilidade, porque a ideia é você criar todo o sistema de avaliação da educação básica a partir da Base Nacional Comum Curricular. Agora, não era a intenção das pesquisadoras e das pessoas, dos pesquisadores e pesquisadoras, das pessoas que se envolveram nesse debate, inclusive na formulação do documento, a possibilidade de avaliar desenvolvimento infantil. Não era, tá? E também a entrada da educação infantil no SAEB, a intenção era avaliar a questão de oferta e de infraestrutura. Em 2016 foi criado o SINAEB, depois ele foi revogado, e agora, ano passado, em 2019, o SAEB foi alterado mais uma vez e a educação infantil passou a fazer parte desse contexto. Tá? Então, acabou, por mais que não tenha sido a intenção dessas pessoas, super sérias e super comprometidas e competentes, mas acabou abrindo esse precedente, que é um medo que as pessoas têm. Mas eu vou chegar lá já já. Tá? Então, primeira coisa, né? As ações do PNAC passaram a contemplar os professores e professoras de pré-escola. Enfim, em 2018, a Avaliação Nacional da Alfabetização, chamada de ANA, ela passou a ser aplicada no segundo ano do ensino fundamental, no lugar da Provinha Brasil, tá? Deixou de ser aplicada no terceiro, ela foi criada justamente, ela altera o SAEB em 2013, e ela deixa de ser aplicada no terceiro ano, passa a ser aplicada no segundo. Tá? Em 2019, nós temos a entrada da educação infantil no SAEB, alterando o SAEB mais uma vez. Para quem não sabe, é o sistema de avaliação da educação básica. E aí tem um medo, inclusive, a portaria do SAEB desse ano, né, tem um documento que também é de domínio público na página do GT7 da Amped, em que pesquisadores se colocam com medo de como
Porque ano passado era de maneira amostral, agora é censitária, e como se dará essa avaliação? Porque, inclusive, a gente não tem acesso a esses questionários, né? E a gente não sabe ainda como ela está se materializando de fato. Aliás, diga-se de passagem, fica aí bastante complicado fazer pesquisa nessas condições, né? Por que nós não temos acesso às informações, né? Enfim, então, em 2019, o SAEB é alterado mais uma vez, entra a educação infantil, e agora, em 2020, né, a educação infantil ela é inserida no edital do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD. Então, o cenário, né, eu sinto um afunilamento. A educação infantil entra no SAEB, a gente não sabe como se será materializado. Né? A educação infantil entra no Programa Nacional do Livro Didático. Aliás, uma das críticas também, inclusive, a esse contexto, né, das avaliações externas em larga escala, além do afunilamento curricular, ou seja, você só ensina aquilo que vai cair na prova, também é o contexto desses materiais didáticos que são produzidos, as parcerias público-privadas, que são produzidas por, enfim, Instituto Ayrton Senna, Fundação Lehman e por aí vai, né? É a possibilidade, né, de se abrir cada vez mais. Aliás, o mercado educacional é bastante rentável, né? Eu tenho uma tabela na minha tese em que eu fiz um levantamento nos diários oficiais do Rio de Janeiro com o dinheiro que foi gasto com o Instituto Alfabeto na compra de material para a pré-escola, tá? Livros de 4, 5 anos. Então, volto a dizer, como professora, me assusta bastante, como pesquisadora eu vejo que eu já vinha meio que afirmando com o meu trabalho lá em 2015 que a situação ia ficar esquisita. E, infelizmente, a situação piorou. Além disso, né, nós temos uma questão bastante séria, que é o fim do mundo. Estou brincando, gente. O mundo não acabou e não há de acabar. Tá? Estou brincando porque nós vivemos essa situação de pandemia, né? Estamos entrando no mês de novembro, então já são praticamente 8 meses nessa situação. A gente ainda não tem como saber ao certo quando a vacina, né? Nós teremos a possibilidade de vacina, quando ela será aprovada pela Anvisa, quando nós teremos a distribuição das vacinas, enfim, né? Mas além disso tudo, nós já tínhamos esse cerco, né? Apertando diante da educação infantil, principalmente da pré-escola. E aí nós temos uma pandemia. Temos uma pandemia no meio disso tudo. Não era só uma pedra no meio do caminho, né? Tinha um coronavírus. E eu penso, já me encaminhando para encerrar o vídeo, que essa situação tende a piorar. Por quê? Nós já tínhamos uma situação anterior à pandemia que era efetivamente nós temos muita dificuldade de dar conta da alfabetização das crianças, né? Nós temos assim, números bastante assustadores. Os números do censo de 2010 são assustadores. Infelizmente, a gente não tem o censo que seria realizado esse ano, né? Por questões de pandemia. Não sei quando será realizado pelo IBGE. Então, né, esse censo ele é feito de 10 em 10 anos. E são dados importantes, né, para a gente saber, mas enfim. Nós já temos uma questão histórica nossa que a gente ainda não conseguiu dar conta, que é a alfabetização. Né? A alfabetização e letramento para aqueles que trabalham com a ideia de alfabetização e letramento. Eu particularmente trabalho com aí uma questão de posicionamento meu teórico, eu trabalho com a ideia de alfabetização numa perspectiva freiriana. Então, para mim, não tem essa coisa de se apropriar do código escrito e depois da leitura de mundo, da leitura da palavra, né? Na verdade, citando Paulo Freire, a leitura de mundo não antecede a leitura da palavra, né? Então, para mim, a alfabetização é aquilo que seria chamado de letramento. A alfabetização não se restringe só à leitura do código. Mas, nós já tínhamos esse problema, efetivamente, nós temos um número alarmante de pessoas que não se apropriam disso, que é um direito, né, de que todos e todas tenham acesso. E nós tivemos a interrupção das atividades presenciais e escolares nesse período de pandemia por conta de ser impossível, né, um contato efetivo e próximo, né, de pessoas nesse contexto.
Aliás, essa também já é uma outra seara, né? As escolas que estão retornando, as redes, enfim, sem vacina, essa é uma discussão também bastante interessante, né? Enfim, nós já tínhamos esse contexto anterior a isso, e agora eu penso que tende a piorar. E aí, para encerrar mesmo o vídeo, em relação à educação infantil, eu tenho dois medos. Primeiro, a ideia de uma educação infantil assistencialista para creche. Vejo assim, né, muitas escolas particulares, inclusive, forçaram a barra para o retorno, né, das atividades presenciais, porque muita gente tirou os filhos e filhas da escola, né? E vejo uma migração para a rede pública, para as redes públicas, né? Inclusive, eu faço parte de um grupo de Facebook, mães e pais da escola pública no Rio de Janeiro, e já vi gente falando, olha, cuidado com os prazos aí, não vai perder, porque vai ter muita procura, e eu imagino que tenha mesmo. Então, a ideia, né, de uma educação infantil, né, na creche é assistencialista, que é cuidar, né? Enquanto a gente pensa a educação infantil a partir do cuidar e do educar. Cuidar e educar. Então, esse um medo que eu tenho em relação à creche. Em relação à pré-escola, que é mais velha do que andar para frente, a ideia é de que a função da pré-escola é antecipar o processo de alfabetização. Tá? Então, essa ideia já estava presente, já havia essa disputa de sentidos antes da pandemia, com esse problemão enorme que a gente vai ter para resolver, eu penso que isso vai piorar. Né? E vejo muita gente fazendo uma defesa mesmo de escola particular. Alfabetiza, e que, enfim, isso é uma melhoria de vida né, para as crianças, né? E, enfim, isso também é um assunto bastante legal de ser discutido, né? A alfabetização na pré-escola. Mas eu vou parar por aqui. O cenário do meu livro é mais ou menos esse. E eu fui trazendo também aquilo que surgiu depois da tese, em 2015, aquilo que surgiu até o momento do lançamento do livro, em 2017, e o que surgiu depois, agora em 2020. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se tiver gostado, dê o seu like, compartilha com seus amigos e amigas. E já tem algumas ideias de vídeo aqui, continua acompanhando o canal. A ideia é trazer alguns assuntos legais para a gente discutir, tá bom? Não passou, não é uma gripezinha. Fica em casa e se cuida. Beijos.